Olá pessoal, meu nome é Marcelo Godkin, eu juntamente com o Alex Coelho somos os idealizadores do Godkin Talks, voltados para a proteção de dados e LGPD. Bom, a ideia desse podcast é que a gente traga pessoas que sejam do mundo da proteção de dados para debater ideias, né? A gente sabe que o debate de ideias é importantíssimo para fazer para ter uma evolução, né, da própria regulamentação, para a gente ter um diálogo constante com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que a gente pretende fazer aí é soltar pelo menos um episódio por cada 15 dias, não é isso, Alex? Por aí. Né? Uhum. E para que tenha um foro de debate aberto aqui, para que a gente possa discutir os assuntos importantes de proteção de dados. Então, gostaria de apresentar o Alex Coelho, né, que ele é especialista em proteção de dados, ele que coordena dentro do escritório, né, o setor de proteção de dados. E esse podcast inaugural aqui vai ser o primeiro episódio de muitos, né? E a gente vai trocar uma ideia mais de maneira informal para delinear os passos, os caminhos que vão ser trilhados aí ao longo dos próximos episódios, né? Então, Alex, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Marcelo. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. E é um prazer, né? A gente está iniciando esse projeto, Godkin Talks. Hoje, especificamente, falar sobre proteção de dados, mas a ideia é ter várias frentes, né? Cada área do nosso escritório a gente vai poder falar um pouco sobre o tema específico. Então, a gente vai falar sobre startups, a gente vai falar sobre societário, empresarial. É isso aí. É isso aí. Mundo de negócios também, né? Porque hoje as empresas que elas já se lançam no mundo digital, por exemplo, elas têm que se preocupar com vários desses aspectos, né? Não só ser uma startup, mas a proteção de dados, a parte contratual, né? Enfim. Mas, especificamente no do nosso setor aqui, né? De proteção de dados, desse podcast especificamente, vamos traçar uma linha aqui, né? Do que a gente espera, né? Então, vamos pensar aqui no que vai acontecer nos próximos episódios, né? Então, para dar o kickoff disso, eu peço que você contextualize a importância da proteção de dados no mundo, etc. E por que existe isso, o que levou a isso, né? E depois você, logicamente ninguém tem bola de cristal, mas tentar entender o que deve acontecer, o que está sendo preparado no mundo a respeito disso e como isso vai influenciar o Brasil também, né? Sim. Quando a gente fala em proteção de dados, né, no Brasil é um assunto mais recente, mas a cultura da proteção de dados ela remonta aí no século passado, né? A Europa sempre foi esse berço cultural com relação à proteção de dados. Mais que os Estados Unidos. Mais que os Estados Unidos, mais que os Estados Unidos. E então houve várias regulamentações desde a década de 50, veio crescendo. Em 95 teve uma regulamentação falando explicitamente sobre a privacidade e a proteção dos dados, né? E de lá para cá esse assunto foi crescendo dentro da Europa, criando o corpo, né? E como esse contexto de proteção de dados e a sua importância era bem valorizados, né? Na Europa já tinha essa bagagem cultural, né? Da proteção dos dados, do individualismo, da sua privacidade. É mais do que proteger os dados, né? É você assegurar a sua privacidade. Eles foram os pioneiros. E em 2016, eles criaram uma norma geral para todo o bloco europeu, né, que é a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E de lá para cá, essa legislação já previa que todos os países que comercializassem, que tratassem dados com qualquer outro membro do bloco europeu, ele também teria que ter um nível de adequação. Né? E aí, nesse contexto que surge aqui a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Me parece que é uma questão bem cultural europeia mesmo, né? Porque o europeu ele tende a ser um pouco mais privado e mais individualista sobre alguns aspectos, né? Então, a maneira como, por exemplo, o europeu recebe um visitante em casa, por exemplo, é diferente do americano, né? Então,
Uma pessoa muda para uma cidade nos Estados Unidos, os vizinhos vão lá levar bolo, Exato. falar oi, né, se apresentar e tal. E na Europa isso, por exemplo, na França... Eles são mais preservados, né? São bem mais preservados. É curioso porque, por exemplo, na França você não bate na porta de alguém sem ser convidado, né? Sim. Então eles primam mais pela privacidade e, logicamente, isso acaba se espelhando quando a pessoa está na internet, né? Porque os dados das pessoas hoje, eles são facilmente encontrados na internet e às vezes são manuseados, manipulados de maneira indevida, né? Então, sim. Então, chega a ser gritante nessa diferença cultural entre a Europa e a América e lá, de fato, foi o berço de toda essa normatização das regulações sobre privacidade e proteção de dados. Né? E no Brasil, qual foi o pulo que foi dado? Quer dizer, como que isso chegou aqui, né? Como que isso... Como eu lhe falei, tendo essa imposição legal dos países do bloco europeu comercializarem, tratarem dados com outros países que tivessem o mesmo nível de adequação, veio um movimento muito forte, principalmente das empresas multinacionais aqui no Brasil, porque elas já recebiam essas diretrizes das sedes europeias, né, que elas já tinham que olhar com outros olhos a questão dos dados, da privacidade e da proteção dos dados, e isso refletiu no mercado. Teve um forte lobby, né, no Congresso para que a gente apressasse essa legislação, né, de proteção de dados para colocar o Brasil nesse status de país que já se preocupasse com isso, tivesse um certo nível de adequação. Uhum. Então... Tanto é que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é, digamos, 90% baseada em cima do legislamento europeu, né? Da norma geral de proteção de dados da Europa. Tá. É curioso, porque o que você está me dizendo, então, é que a porta de entrada disso veio pelo mundo dos negócios. Ou seja, você quer fazer negócio com uma empresa europeia, né? Então você, mesmo não estando sujeito a uma regra específica, vai sujeitar a nossa norma europeia, né? Então, e a partir daí, então, as empresas brasileiras tiveram que se adequar. Mas, do outro lado, também deve ter havido uma pressão, um processo legislativo ser implementado no Brasil, né? E agora a gente tem uma lei que é muito parecida com a europeia, né? Sim, o que é bom, né? O que é muito bom, porque, de fato, a GDPR é uma norma bem completa com relação à privacidade e proteção de dados. E a nossa lei geral não foge disso, né? Foi uma lei muito bem construída, né? Uhum. Ela criou, e aí a gente, a partir dessa reflexão entre a cultura que já existia na Europa e essa falta de cultura de proteção de dados, de privacidade no Brasil, a gente entende as diferenças que existem, né? Por exemplo, na Europa, a partir do momento que a lei foi aprovada, a GDPR, em 6 meses, o Google já recebeu a primeira sanção. É mesmo? Ou seja, foi muito rápido. Por quê? Porque antes de ter esse regulamento geral para todo o bloco europeu, cada país membro da Europa já tinha uma cultura, já tinha uma autoridade nacional constituída, né? O que eles fizeram foi só uma normatização geral. Então, foi tudo muito rápido. Em 6 meses, o Google já tomou a primeira sanção, a primeira multa. Se a gente for olhar aqui para o Brasil, a primeira multa só veio agora, esse ano, depois de 3 anos. Uhum. O que é natural e compreensível, porque como a gente não tinha essa cultura, não tinha um ecossistema por trás, a autoridade nacional não existia. Uhum. Foi criada junto com a lei. Uhum. Então, é natural que ela demandaria mais tempo para criar corpo, para criar estrutura. Uma acomodação, né? Exato. E para ela cumprir esse papel fiscalizador, né, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter gente, material humano. Claro. Quando ela foi constituída, haviam 5 diretores apenas, imagina. Hoje eu acho que está em torno de 100, 150 funcionários. Existe a perspectiva de um novo concurso público para o início do ano que vem. Certo. Para ampliar os quadros, né? Então, e é curioso porque no processo legislativo da União Europeia é muito comum que a União Europeia edite diretivas, né? Exato.
e que elas não são diretamente vinculantes à população em geral. Então, ela depende de um processo legislativo no nível de cada país. Exato. Só que a GDPR, eu acho que depende pela importância que a população, o clamor popular, etc., pela privacidade, não foi na forma de uma diretiva, né? Foi na forma de uma regulation, né? Exato. General Data Protection Regulation, Exato. que tem um efeito direto na população, nas empresas, etc., que estão fazendo negócio na Europa. Né? A principal diretiva antes da GDPR é a diretiva de 95, que é uma diretiva, salvo engano, alemã. Tá. Muito forte. Tá. Bom, interessante. E fala um pouco aqui, qual que é a estrutura geral da Lei de Proteção de Dados no Brasil? Então, você falou que ela é parecida com a europeia, mas dá um panorama um pouco geral aí de como é a nossa Lei de Proteção de Dados. Então, o forte da Lei Geral de Proteção de Dados são os princípios, né? Quando a gente olha... Então, ela é uma lei principiológica. Exatamente, principiológica, né? E aí, os princípios, eles preservam realmente a privacidade. Então, por exemplo, quando a gente fala em tratamento de dados, né? Além, obviamente, do consentimento que eu tenho que ter, eu tenho que respeitar alguns princípios. Então, por exemplo, o princípio da necessidade, né? Eu tenho que pegar os dados estritamente necessários para cumprir uma finalidade. Então, o que isso significa? Se o meu objetivo final para a entrega de um serviço, para a entrega de um produto, for, por exemplo, a venda de um imóvel, né? Supondo que eu sou um incorporador e você é um cliente que queira comprar um imóvel, um apartamento. Natural que eu lhe peça declaração de imposto de renda para fazer uma avaliação de crédito. Que tem dados sensíveis. Exato. Dados financeiros são considerados dados sensíveis, embora eles ainda não estejam lá no rol taxativo, mas a gente considera como dado sensível. Não faz sentido eu pedir para você, por exemplo, seu exame de sangue. Pois é. Entendeu? Então, assim, a lei, ela traz esses princípios para evitar realmente o abuso, né? Então, eu vou coletar para cumprir os dados estritamente necessários, né? O mínimo possível para entregar e cumprir aquela finalidade, né? Para fazer a entrega de um serviço ou de um produto. E isso coíbe aí o abuso que vinha sendo praticado, né? Onde o titular do dado não fazia ideia né? Para onde iriam aqueles dados e por que ele estava entregando tanta coisa que era pedida. Entendi. Né? Então, assim... Então, esse seria o princípio básico, ou um dos princípios básicos Sim. da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, né? sim. Não, legal. E quais são os direitos dos titulares? Porque a gente teve uma mudança importante de paradigma. Por exemplo, o mercado bancário se fala muito disso. Né? Então, antigamente, eu abria uma conta num banco, pagava a conta, tinha cartão de crédito, fazia empréstimo, todo tipo de operação financeira, e eles vão acumulando dados, né? Sim. E por muito tempo se interpretou que aquele dado, como ele foi colhido pela instituição financeira, né? Então o dado seria dele, apesar de se referir a uma pessoa específica, né? Ou um grupo de pessoas, Exatamente, etc. Né? Exatamente. E aí houve uma mudança importante de paradigma que, inclusive, inspirou o tal do Open Banking, depois o Open Finance. Né? Como que se deu essa mudança de paradigma em relação à propriedade dos dados? Exatamente. Esse é a grande diferença aí, né? Essa disrupção, essa quebra do paradigma, onde os dados eles deixam de pertencer à empresa e passam a titularidade desses dados, né? O domínio, a posse, para o titular de dados, né? A pessoa aquele quem se refere. Exatamente. Né? Quem são esses titulares de dados? Somos todos nós. Né? Eu, você, o nosso ouvinte. Por quê? Porque até então, culturalmente, as empresas tinham lá o mailing delas, né? O banco de dados delas, e esses bancos de dados, ela tinha a real sensação que aquilo era propriedade dela. Não, eu construí isso aqui há anos, enfim. Então... que assim, se a gente for pensar bem, tem um custo de implementação disso? Tem. Mas daí dizer que os dados são deles é uma outra história, né? Exatamente. Então, voltando naquele exemplo da compra de um imóvel, por exemplo, imagina a quebra de paradigma, a disrupção que não é você chegar para uma empresa, por exemplo, uma imobiliária, para um corretor de imóveis e falar, olha, aquele mailing que você tem
aquela lista de clientes com nome, telefone, isso não é mais seu, tá? A partir de agora, você precisa ter o consentimento desse titular, desse cliente, para você, procurar ele para o WhatsApp, chamar, né? Oferecer um imóvel, um anúncio, algo do tipo. Então, esse é o grande desafio de todas as empresas, né, em geral, que prestam algum tipo de serviço ou vendem um produto, o que a Lei Geral de Proteção de Dados prioriza muito é o que a gente chama de autodeterminação. Né? O titular de dados, ele autodetermina o que vai ser feito com os dados dele, não mais a empresa. Né? Então, o que isso significa? Eu, como titular de dados, dou consentimento para aquela empresa tratar os meus dados. E o que é esse tratamento? Tratamento é qualquer ação que a empresa faça com os meus dados. Então, por exemplo, uma simples coleta, quando ela recebe ali quando ela manda um formulário, ou eu mando alguns dados por e-mail, essa simples coleta já é um tratamento. Quando ela armazena isso no banco de dados, o armazenar é um outro tratamento. Quando ela compartilha, isso é um outro tratamento. Ou seja, cada passo desse caminho que a informação percorre é considerado um tratamento e todos eles estão protegidos. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos hoje, do jeito que está, ela serve para dados de pessoas físicas, né? Mas pode ser que no futuro isso mude, né? Ela fala o tratamento são pessoas físicas, né, naturais, para uso econômico, com fins econômicos. Né? Então, por exemplo, se eu vou usar para um fim particular, vamos dar aqui um exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento. É natural que você tenha lá a lista de convidados, nome, telefone, um contato, algum tipo de contato, né? Você não está fazendo esse uso comercialmente. É para um fim particular. Tá. Então, não incide a Lei Geral de Proteção de Dados nesses casos. Entendeu? Perfeito. Me fala uma coisa. Quem trata os dados, muitas vezes, é a empresa, né? Ou numa atividade econômica, pelo que você está me dizendo, esse é o foco, né? Como que essas empresas podem se preparar? O que elas devem fazer? Quais os passos mais importantes? A lei prevê que toda empresa que trate comercialmente dados, né, isso acaba abrangendo um número gigantesco de empresas. Né? Todas elas, de alguma forma, tratam dados comercialmente. Que ela passe por um processo de adequação. O que isso significa? Que ela olhe para dentro dela, né, e tome uma série de medidas para se adequar a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Que medidas seriam essas? Uma delas seria fazer um inventário dos dados, que a gente chama de mapeamento dos dados. Né? O que é esse mapeamento? É uma foto, né, como se fosse um raio-x do momento atual da empresa e de todo o fluxo de dados dentro da estrutura comercial da empresa. Né? Então, por exemplo, você vai examinar cada setor da empresa, né? E vai observar qual é o fluxo que esses dados percorrem dentro daquele setor. Por onde eles chegam, quais são os tipos de dados que a gente trata, né? Coleta, com quem que eu compartilho, aonde a empresa armazena esses dados, quais são as normas de segurança que ela tem para proteger esses dados, né? E com que base legal, né? Isso é muito importante. A lei, ela determina que você estabeleça uma base legal para cumprir um determinado tratamento. Então, por exemplo, seja para execução de um contrato, né? Seja para uma obrigação legal. Aliás, um contrato é algo que pode ser bastante complicado, porque é muito comum que tenha muito dado sensível ali, né? Muito. A depender do objeto do contrato, são N possibilidades, né? Agora, essa implementação, pelo que me parece, ela precisa estar espelhada numa mudança de cultura da empresa, né? Sim. Porque não é uma coisa que vai se fazer uma vez. Ou talvez o mapeamento a gente faça com de uma maneira inicial, né? Depois, obviamente, quando muda esse fluxo, claro, ou altera aí algum departamento,
tem que ser refeito, tem que ser sempre revisado. Agora, o tratamento porque todo dia vai entrar dado naquela companhia, né? Então, tem que ser uma coisa de cultura mesmo, né? Sim. E tem que ser top-down, Marcelo. Não adianta o CEO da empresa, né, os executivos, a diretoria, falar assim, nossa, a gente tem que cumprir isso, porque é uma imposição legal, mas fazer de qualquer jeito, não. Né? Ele, desde lá de cima, do CEO, da diretoria executiva, tem que ter essa mudança cultural que, a partir de agora, a gente tem que ter... estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Tem que ter todo esse cuidado, né? Você criar um programa de adequação e de gestão desses dados, né? De uma maneira eficaz, nomear um DPO, que é o encarregado de proteção de dados, né? E esse encarregado ele vai fazer a gestão desse programa de adequação e de privacidade, porque uma vez adequada a empresa, é uma iniciativa de compliance, ela tem que estar sempre sendo revisada, esse programa, essa gestão dos dados, ele tem que estar sempre funcionando, todas as engrenagens ali perfeitamente, né? Eu imagino que até se houver um vazamento de dados, etc., talvez um dos critérios para, por exemplo, se aplicar uma multa menor ou o judiciário impor uma condenação menor, é a empresa mostrar que ela foi diligente, ela falar, olha, eu vou condenar, mas estou vendo que você tomou determinadas medidas aqui e isso escapou do seu controle, mas você tomou as medidas. Isso pode servir como um mitigador. Um atenuante e até mesmo isentar a responsabilidade da empresa, né? Porque, por exemplo, um ataque de ransomware, um ataque cibernético, cada vez mais comum nesse mundo digitalizado, se a empresa mostrar que ela foi diligente, que ela tomou todas as medidas, que ela treinou o pessoal dela, por exemplo, né? Isso diminui muito a responsabilidade da empresa. Né? Claro. Não, perfeito. E a gente tem aí, logicamente, a tecnologia ela evolui muito rapidamente, cada dia a gente tem uma novidade, agora, por exemplo, você fala muito em inteligência artificial, né? Com base nisso tudo a sua experiência, o que você já viu, o que você já viveu, o que você acha que pode ser uma tendência importante voltada para a proteção de dados aí para o futuro próximo e o futuro até um pouco mais distante depois? Eu acho que a inteligência artificial é uma realidade, né, muito presente nos dias de hoje. E qual é a intersecção da inteligência artificial com os dados? Né? Principalmente o cuidado que a gente tem que ter com os vieses. Porque a inteligência artificial ela é uma programação. Existe ali uma intervenção humana de um programador que dá os prompts, né? Que dá os comandos para que a inteligência artificial faça a entrega dela. E quando a gente fala em dados, em inteligência artificial, esse é uma grande preocupação. Porque a depender do comando, né? Da programação que for estabelecida para aquela inteligência artificial, né? Ela pode fazer perfilamentos, pode fazer discriminações, por exemplo, com base em convicções religiosas, né? Que é proibido, logicamente. Exatamente. São dados sensíveis. Então, assim, é um assunto muito novo, ainda não tem uma regulamentação a respeito, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, está sendo muito discutido. Todo mundo com muito cuidado, né? Porque o assunto exige esse cuidado, a temática exige isso, e tem que ser... Você tem que ouvir vários lados, né? Não é um assunto... Ele é estritamente técnico, mas o resultado, né? A amplitude que isso toma é enorme, né? Claro. No mundo digital que a gente tem. Então, tem que ouvir aí todas as partes, tem que ouvir os técnicos da área, né, em computação, tem que ouvir a sociedade civil, tem que ouvir os técnicos na área jurídica, enfim. É um tema que tem que ser mais aprofundado para a gente não cometer nenhum erro, nada que a gente possa... Porque você imagina, a inteligência artificial, o seu resultado, a sua entrega, ela pode tomar uma escala absurda. Né? E às vezes um dano pode ser reversível. Claro, é verdade. Né? Exatamente. Você sabe que eu curso um segundo doutorado lá na Holanda e tudo, né? E atualmente estou fazendo uma pesquisa sobre
o nível de compliance das micro e pequenas empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque o dado que a gente tem hoje é que as grandes empresas estão mais prontas, né? Elas estão mais próximas aí de um patamar ideal de proteção de dados, de preparação, etc., mas que as menores, elas estão bem distantes disso, né? Bem distante. Os dados iniciais que eu tenho coletado aí é que realmente elas estão um pouco preparadas, né? O que você vê que são as principais dificuldades das empresas menores, né? Talvez o custo, Sim. o pessoal. O que você vê aí que são as grandes dificuldades das empresas menores? Eu acho que para as menores o custo, né? O custo no sentido de você se adequar, né? Fazer um programa de adequação, contratar um DPO, enfim, contratar porque para esse encarregado, né, ele tem que ser alguém que tenha o conhecimento dos regulamentos, né, do setor de atuação, conhecimento da legislação, né, da própria Lei Geral de Proteção de Dados e conhecimento do negócio, né? Então, para você formar esse tipo de profissional, demanda tempo e demanda investimento. Uma alternativa que acaba sendo viável para essas empresas e que não implica num custo tão grande quanto você contratar alguém do mercado para ocupar essa posição de encarregado é o serviço de DPO as a Service, né? Que é a terceirização do serviço de DPO. E no DPO as a Service, a empresa não precisaria ter um funcionário dedicado para isso, Exato, né? Exatamente. E como que funciona isso? Explica um pouco melhor. Então, existe até a previsão legal, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados fala que o encarregado de proteção de dados, ele pode ser... essa função ela pode ser feita tanto por um funcionário da empresa, né? Ou terceirizado para uma empresa que ofereça esse tipo de serviço. E aí uma pessoa jurídica, no caso. Bom, se por acaso, então, uma pessoa ela tem uma função interna, por exemplo, é do jurídico, departamento de informática, enfim, ela ajudou a implementar esse sistema de proteção de dados internamente, né? Em tese, ela poderia assumir como uma função de ser o DPO, o encarregado de proteção de dados, em tese. Mas, ao que me parece, ele acaba se conflitando porque vai ser a raposa que vai tomar conta do galinheiro, né? Não me parece uma posição adequada, apesar de não ter uma proibição expressa na lei, né? Eu sei que a lei fala muito em governança, e certamente o conflito neste nível não é um conflito adequado. Por exemplo, uma sociedade anônima, né, tem um conselho de administração que, em tese, fiscaliza a diretoria, mas tem também um conselho fiscal que pode ser implantado para isso. A sociedade limitada. E a função do conselheiro fiscal, tanto na limitada quanto na SA, é fiscalizar, como o próprio nome indica, né? O DPO, ele me parece que tem essa função mais de cobrar os outros. Agora, eu vou me cobrar? Quer dizer, comenta um pouco sobre isso e explica como fica essa questão do conflito de interesse. A gente tem observado, nos últimos anos, um aumento crescente nas sanções e multas impostas pela GDPR, né? Pelas autoridades lá na Europa. E o que acontece lá reverbera aqui, em média, 2, 3 anos. Então, ao longo de 2022, 2023, a gente já viu um número crescente de multas nesse sentido. A autoridade europeia, ela multou as empresas que nomearam como seu encarregado, como DPO, por exemplo, o diretor jurídico, né? O cara da segurança da informação. Por conflito. Por quê? Porque esse cara, nas atribuições diárias dele dentro da empresa, ele já determina o fluxo desses dados, né? Ele já exerce uma função de comando dentro da empresa, que ele determina qual a sequência, determinado setor, como vai funcionar a coleta, o armazenamento, o compartilhamento desses dados. E aí, quando ele recebe essa atribuição de DPO, né? Uma segunda atribuição, o DPO nada mais é do que um auditor interno. Ele vai olhar e ver a gestão aí desse programa de dados, como ele está funcionando, identificando a inconsistência, identificando gaps, identificando coisas que estão fora da norma. Então, ele não vai, naturalmente,
se auto... flagelar. Exatamente. Eu tô falando assim, olha, essa decisão que eu tomei aqui mês passado está completamente errada. O ser humano não tem esse tipo de comportamento via de regra. Exatamente. Então, fazer o meia-culpa. E aqui, quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente ainda tem um outro agravante, né? Em decorrência da nossa lei trabalhista, né? Que é o acúmulo de funções. Né? Pois é. A Justiça do Trabalho aí, que é a nossa jabuticaba que só existe aqui no Brasil. Então, você imagina... Ou seja, a empresa acumular um passivo aí ao longo de anos, né? Exatamente. Você imagina a hora que esse funcionário ele já tem ali as atribuições diárias dele no exercício da sua função original. Aí ele recebe mais uma incumbência de seu DPO, seu encarregado. Então, assim... Primeiro que as atribuições de um DPO são inúmeras. Sim. Né? Ele já não vai ter tempo para exercer todas e desempenhar um outro papel original dele. Se esse cara sai da empresa, ele tem aí a faca e o queijo na mão para entrar com uma ação pedindo um acúmulo de função. Né? É verdade. O que eu percebo é que no mundo de compliance, que logicamente proteção de dados faz parte disso hoje. Faz parte desse arcabouço. Só que antes de ter a ideia de a proteção de dados ser implantada como hard law, né? Antes era meio que um soft law aqui no Brasil, agora é hard law, né? O que eu percebo é que o profissional de compliance muitas vezes está ligado ao jurídico. Não, põe lá para o pessoal do jurídico, não sei o quê. Hoje isso não é bem visto, né? Isso é visto como uma má prática, falta de governança da empresa. Eu arriscaria dizer que a gente vai pelo mesmo caminho aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem percebido, né, que as empresas, quando elas querem se adequar, quando elas querem... Ser sérias, né? Ser sérias, né? No fiel cumprimento da lei, a procura por um DPO externo é a mais acertada, né? Quando ela vai já pegar alguém com conhecimento técnico, né, e completamente desconflitado nas suas atribuições para fazer esse papel. Certo. É o mais adequado, sem dúvida. Eu tenho uma última pergunta, que eu ia pedir uma única dica, a mais importante na sua opinião, mas às vezes, por exemplo, qual o melhor livro que você leu na sua vida? Pô, às vezes você leu 2, 3, né? Então, se você pudesse deixar 2 dicas para você não ter que escolher, né? Deixe 2 dicas para uma boa implementação da proteção de dados dentro da sua empresa, principalmente as empresas de menor porte, que tem um problema de custo, etc. Sim, eu acho que se for resumir todo o processo de adequação em 2 grandes dicas, eu diria, faça o mapeamento dos dados, porque é um raio-x, é você olhar para dentro da sua estrutura e ver que tipo de dados você tem coletados, né? Qual a base legal que você utiliza, né? Quando você faz um mapeamento, você olha para um pouco de tudo. Você olha aonde eu estou armazenando, quais são as medidas de segurança que eu tenho, né? Pelo menos você vai ter uma real situação, consciência de todo esse fluxo dentro da sua empresa. E uma outra dica que eu daria são os treinamentos, né? Treinar a sua equipe, treinar os seus colaboradores para que eles tenham essa mudança de cultura, né? Que eles entendam que os dados não são da empresa, né? Hoje em dia, isso aqui todo mundo tem e fica com isso aqui é o WhatsApp, celular, né? É o celular. Para quem tá no carro ouvindo aí o nosso podcast, não tá vendo. Mas assim, hoje em dia todo mundo tem um celular, o WhatsApp, muito à mão, né? Então, o treinamento é muito importante nesse sentido. Tem um ditado que diz que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Então, na verdade, eu acho que um pouco da ideia é tornar todos os elos dentro da cadeia empresarial fortes no mesmo nível para evitar que o mais fraco se rompa ali, né? Sim, sim. E a gente, os treinamentos, eles vão ser importantes. Tanto para essa mudança de cultura, como por uma questão de segurança também, né? De você diminuir os riscos de um incidente de segurança, né? A gente tem acompanhado o número crescente de ataques cibernéticos nas empresas e as últimas pesquisas, principalmente da IBM, que tem uma atuação muito forte em segurança, em cybersecurity, falam o seguinte, que 92% dos ataques cibernéticos são causados por falhas humanas. É mesmo. Então é isso mesmo. Então é isso. Então, assim, daí a gente vê a importância do treinamento, né? Porque você pega, assim, como base, as grandes empresas, elas investem muito em hardware, em software,
Então, são firewalls, são antivírus, Mas o VPNs, exatamente. Então, assim, só que o lado humano às vezes passa, né? Eu imagino, porque às vezes você treinou toda uma equipe hoje, amanhã contrata um novo funcionário. Não pode deixar a ponta solta. Não, exatamente. Tem que estar sempre reciclando e atualizando. Entrou um funcionário novo, olha, já passa aqui por um treinamento, né? Olha, eu acho que essa conversa inicial foi muito legal. Esse mundo é gigantesco, né? Assim, porque todas as empresas que tratam dados estão envolvidas, mas a impressão que eu tenho é que a gente está nos primeiros passos da proteção de dados, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos está um pouco atrasado, pelo que eu entendi, né? Na Europa já está um pouco mais adiantado, mas isso é um assunto que vai evoluir muito, né? E o que a gente pretende com esse podcast é justamente trazer as questões de mercado, as questões regulatórias, as questões técnicas, mas também as grandes novidades que vão acontecendo e as pessoas vão poder se atualizar por aqui, né? Sem dúvida. Acho que o campo é muito vasto e dinâmico, né? Hoje em dia o mundo digital e o mundo físico se interseccionam o tempo todo. E novidades é o que não falta, né? E a ideia realmente é debater aí proteção de dados, direito digital em alto nível. E a gente já tem alguns convidados aí na pauta, alguns que são mais técnicos sob o ponto de vista jurídico, outras pessoas que têm preocupação com proteção de dados, mas são mais do mercado, por exemplo, mercado digital, etc. Então a gente vai ter conversas muito interessantes aí nas próximas semanas e ao longo do podcast, né? É isso aí. Fica aqui o convite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Se inscrevam, compartilhem, né? Tenham qualquer tipo de dúvida, comentários, sugestões, mandem para a gente. E é isso. Nos vemos aí nos próximos episódios. É isso aí. Alex, obrigado. Pessoal, até os próximos episódios, que possivelmente serão conduzidos mais pelo Alex do que por mim, porque ele que é o especialista na área aqui, né? Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Valeu.